não é só falta de dinheiro que tira a nossa autonomia, a falta de saúde também. Então, às vezes a gente olha e fala, né? Sem saúde eu tenho menos autonomia do que sem dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem amigos, né? Tem um monte de coisa que não precisa pagar, tem um monte de passeio que você não precisa pagar, né? Tem o SUS, tem amigos, tem vizinhos, tem alguém fazendo aniversário. Você vai lá comer coisa gostosa, né? Tem alguém que quer desapegar de alguma coisa que você precisa. Então, a frequência da prosperidade, ela acontece com ou sem dinheiro. Mas a saúde, a dor, quando a gente tem dor, né? Então, manter uma respiração alinhada, estável, mesmo que a sua cabeça esteja enlouquecendo. E aí você para, presta atenção no seu corpo, você percebe que você está completamente ansiosa e estressada e não sei o quê, e independente disso, você domina, você comanda. Então você para e eu tomo as rédeas. Automaticamente vai abrindo o anuviamento, vai tirando o véu, a fumaça, e você consegue ver a saída para as coisas, ou consegue reajustar, ou consegue recomeçar de um ponto diferente, não mais daquele que você queria, mas de um ponto diferente que é oferecido, né, nessa nova visão. Mas o importante aqui hoje não é isso. Isso daí a gente sabe, tá cansado de saber, mas não faz. Por que que não faz? Porque existe um desejo incontrolável que não é da consciência em se manter no drama. Jamais. Eu nunca. Tudo que eu mais quero na minha vida. Então por que que não realiza? Então tem que ter humildade, olhar, falar qual é o desejo do drama, qual é o desejo que sustenta o drama, qual é a necessidade, qual é o ganho secundário, qual é a punição, qual é a falta de permissão. Então tem tanta pergunta para fazer sobre isso, né? E é fazer a pergunta e esperar a resposta, né? Não é tipo assim, ah, não sei. Ah, mas como que é? Não, não sei. Não vi. Mas você, né, a gente tem que esperar, às vezes, meses e sustentar aquela pergunta. E sustentar a dúvida, sustentar o questionamento, né? Nossa, qual é o meu problema? Qual é o meu problema que eu não consegui me livrar disso ainda? Eu faço um monte de pergunta para mim todos os dias. Todos os dias. Eu tenho cadernos aqui que eu vou colocando e às vezes eu volto e falo, nossa, essa pergunta já foi respondida, eu já acessei algum movimento de cura aqui, né? Por que disso? E às vezes a gente sabe a resposta, mas a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como fazer diferente. E aí a gente vai para um lugar que eu venho repetindo isso nas meditações, nas terapias, nos cursos. E eu não repito assim para vocês, né? Como se eu tivesse aqui, oh, então eu sou, né? Não sou nada. Eu não sou nada. Eu tô numa luta, né? Para me trabalhar, né? Para transcender tudo que eu preciso. Então, né? Então eu não tô dando lição. Eu tô falando do meu próprio processo e vocês me acompanham porque ressoa com vocês esse processo. Então eu volto e me pergunto, eu falo, nossa, isso já foi respondido?
Eu já acessei alguma coisa sobre isso? Se sim, tá bom, eu não consegui ir muito longe. Tudo bem, tá aqui. Eu tô vigiando, eu tô cuidando. Se não, eu continuo o meu trabalho. Só que não é aquele trabalho maçante que eu vou me sacrificar e até eu encontrar a saída disso. Não, né? É saber que, como seres humanos, nós vivemos imperfeições diárias e o trabalho é orai e vigiai, nos mantermos alertas para a gente não destruir o que resta, para a gente não fazer mal para as outras pessoas, para não projetar na outra pessoa a nossa frustração, a nossa raiva da vida, ou então processos da nossa criação, né? E não ter maturidade para resolver, para consertar e ficar destruindo a vida das outras pessoas, da vida dos filhos, da vida das pessoas que a gente convive, né? É, prejudicando o trabalho e tudo mais. É ter maturidade, é fazer o bem. Todo mundo que vocês procurarem aí, de física quântica, de religião, de guru, de tudo, vai falar sobre o amor. Então, faça o outro o que quer que, que você gostaria que fizesse para você. É, isso não quer dizer, né, que a gente não pode ir embora. A gente pode ir embora. A gente precisa ir embora, né? Às vezes a gente tá fazendo hora extra ali e não tá ganhando nada. E tá atrapalhando a vida das outras pessoas e não tá deixando o barco andar. Então olhar e falar assim, nossa, e o quanto eu sou tóxico? E o quanto eu sou negativo? E o quanto eu sou chato? E o quanto eu dou problema para todo mundo? Então eu acho que eu vou me retirar. Não necessariamente eu vou ir embora, mas eu posso descansar um pouco, eu posso retirar o meu coração disso. E esse é o nosso trabalho hoje. Por quê? Porque para a gente acessar a cocriação do nosso futuro, precisa de uma limpeza, limpeza profunda. E como que nós fazemos essa limpeza profunda? Eu vou ficar só olhando para o meu umbigo, limpando os meus traumas e limpando isso, limpando aquilo? Não. Para fazer essa limpeza profunda, olha que coisa mais linda. Por isso que os kahunas, né, eles sobreviveram, né, a tanto, porque é essência pura. É, então, uma das maneiras de fazer uma limpeza profunda no meu campo, de liberar as minhas sombras, também é quando eu abro mão de trabalhá-las e trabalho a sombra coletiva. Então, meu Deus, chegou segunda-feira, horário da minha meditação aqui, que eu realmente paro tudo, me concentro, me alinho, me situo aqui, pronta para programar a minha semana, que talvez esteja um caos. E eu vou abrir mão desse momento meu e vou trabalhar para o mundo, para a humanidade. Eu vou me tornar uma fonte de maná e vou jorrar isso para sabe Deus aonde. Aí nós carregamos o atributo do altruísmo. Então, para trabalhar realmente como servidor da luz, eu saio do meu eu inferior, consumido, egoísta, infantil e mais um monte de coisa aqui que a gente pode acabar de detonar ele, né? Ele já quase que não é carente. E, e aí eu vou trabalhar para o todo, de coração. Aí a gente sai dos kahunas e entra num ponto de vista, né, muito legal da Cabala. A Cabala fala: você tá com muito problema, vai cuidar do outro, porque aí você abre espaço para Deus cuidar de você.
cuida de quem não tem essa consciência. Porque você tem, então Deus cuida de você enquanto você cuida do outro. E aí, esse momento, né, de abre, entrega, são os momentos que os milagres aparecem. Aparece a pessoa certa, aparece um dinheiro, aparece uma cura, ou então você ganha um presente maior que tudo isso, que é um momento de satisfação verdadeira, de paz verdadeira, né? Porque são raros esses momentos. Então é a entrega. Então a gente vai fazer um trabalho hoje. Olha que bonito isso, né? É, a água da fonte cai. Então o nosso chakra coronário ele vai virar uma fonte de água que vai jorrar acima da cabeça, simbolicamente. E quando o eu superior aceita o baixo maná e transforma-o em seu maná superior, o Aiola, ou água viva, água santa real, a água não abençoada por um sacerdote humano, é a água santa real, a água pura, a água viva. Não é a água benta que um ser humano foi lá e cruzou e botou fluido. Não. É a água superior, a fonte da vida, a fonte de maná verdadeira, a água santa real, né? Então, eu vou acessar isso. Eu vou acessar isso primeiro para o mundo, porque nós estamos a serviço. Primeiro eu sirvo, depois eu recebo. Não é primeiro eu recebo e se eu gostei eu sirvo. Não é. Essa água, o primeiro atributo que essa água pode trazer para gente é a gentileza. É a gente olhar principalmente para as pessoas que estão do lado da gente e tratar com gentileza, amorosidade e respeito. Quando eu não trato as pessoas assim, é porque essa energia é a minha fonte. Não é sobre o outro, é sobre mim. Quando eu me coloco na postura de arrogância, quando eu me coloco na postura de prepotência ou de agressividade, esse é o meu maná. Então, como está? Você pode não colher a consequência disso hoje, mas quando vier, ela vem avassaladora e não tem como mais voltar. É muito difícil voltar, porque significa que a tua consciência enrijeceu demais. Então, mesmo que não for uma verdade, nós conservamos a gentileza, a delicadeza com todos os filhos e filhas da terra. Então, esse é o primeiro atributo da água santa real. Então, vamos fechando os olhos, respirando fundo. As mulheres respiram a terra, os homens respiram o céu. Esse ar preenche todo o corpo, todo o corpo. Esse ar expande todos os nossos centros energéticos. Inspira, expande. Solta o ar, mas o corpo continua expandido. Inspira, expande mais. Solta o ar e o corpo continua expandido.
Inspira mais até o centro das costas. E bate as asas da borboleta. E expira. E as asas da borboleta continuam batendo. Inspira. Solta o ar exalando por todos os poros. Presença. 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 Expande. Presença. Consciência do nosso corpo respirando, as mulheres a terra, os homens o céu. As asas de borboleta bate nas costas e cria um fluxo intenso de energia reverberando, reverberando, reverberando. Inspira. E esse ar que vai entrando, vai limpando toda a memória celular, todos os centros energéticos, liberando a crença do egoísmo, liberando o medo da falta, o medo da solidão, o medo das mudanças, da transformação, liberando os meios de vida, os ganhos secundários, os dramas, as chantagens emocionais. E nós vamos expandindo, 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 expandindo. E nós dizemos sim. O meu coração abraça a Mãe Terra. O meu coração abraça todos os meus irmãos, filhos e filhas da Terra. O meu coração abraça os animais, trazendo a consciência da importância da vida deles. Abraça os minerais, os vegetais. E respira com a Mãe Terra. Respira com cada filho e filha da Terra. Inspira. E imagina que toda a Terra respira junto. Inspira. E expira. Todos os filhos da Terra no mesmo ritmo. Todos os animais, os vegetais, os minerais, tudo respira. E essa onda vai atingindo toda a Terra. Os lugares que estão em conflito nesse momento. Nós vamos criando uma onda de respiração. Inspira. Todos os filhos da Terra inspiram e expira, criando uma onda de energia. Inspira. Expira. Sem julgamento nenhum. Conectando com todos os filhos e filhas da Terra. Criando uma onda de maná. E essa onda ela vai se misturando com as ondas dos oceanos, com os ventos, com as forças dos vulcões, e tomando força, e todos os filhos e filhas da Terra inspiram.
Na expiração, sai o velho. Solta todo o ar até a última gotinha. Inspira o maná criado. Entra o dourado. Expira. Sai o velho, criando uma onda em toda a terra. Inspira o maná criado. Entra o dourado. E vocês vão mentalizando essa respiração. Inspira o dourado. Expira o velho. Todas as células, todas as moléculas, todos os centros energéticos dando um giro de 180 graus. O nosso coração regulado. Os nossos intestinos, os nossos pulmões, estômago, baço, pâncreas, rins, bexiga, fígado, vesícula, cérebro, útero. Inspira. Bate as asas da borboleta. Expira. Presença. 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 E essa palavra vai criando uma onda dentro do nosso ser. Uma onda gigante, uma onda de água santa real. Uma onda de água viva. A água que vem do grande espírito, conectado com o nosso espírito, o Aiola. Inspira. E essa água toma força, entra em uma conexão de fonte subindo pelo topo da nossa cabeça, jorra para o nosso eu superior, ao longo do fio ACA de ligação que temos do eu básico até o eu superior. E essa água, a água santa real, jorra com toda a força. A água que vem do grande espírito para o nosso espírito, para o centro do nosso ser, lavando e purificando todas as vidas anteriores, toda a ligação com a nossa ancestralidade, toda a manifestação desta vida, de toda inconsciência e anticonsciência. Recebemos a chuva de bênçãos, recebemos um banho, uma purificação. E permitimos. E a palavra-chave disso é presença. 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 E essa água, água viva, ela toma mais força e essa fonte jorra luz. Jorra luz. E essa luz, essa água santa real, ela cai das alturas, criando uma chuva de bênçãos para todos os filhos e filhas da terra. Presença, presença, presença. Eu ofereço o meu trabalho para a humanidade. Eu sirvo a humanidade. Eu abro mão de todo o ego. Eu abro mão de provar.
qualquer coisa. Eu abro mão de estar em trabalho contínuo do meu eu, do meu ego, do meu egoísmo e sirvo a todos, sirvo a grande mãe, sirvo a todos os meus irmãos, sem julgamento. Amado Espírito Parental, em quem eu posso confiar totalmente, mando esta grande porção de maná extra ao longo do cordão Aka para o amado Espírito Parental. Nós oferecemos como um perfeito sacrifício para ser usado para o bem de todos, ou para usá-lo como achar melhor. Respira, deixa o amado Espírito Parental tomar o nosso fluxo criado e distribuí-lo onde ele acha que deve. Deus, o grande Espírito, eu mostro a ele, eu ofereço a ele o meu serviço. E vamos expandindo esse serviço, vamos expandindo esse serviço, expandindo esse serviço. Esse maná criado em nosso centro, que jorra pelo topo da nossa cabeça. Essas águas se dividem, Waipa, e se torna grande oração. Todas essas liberações derramadas, todas as graças que damos, esse é o grande segredo. Eu sou a fonte, todos nós somos a fonte. Servimos a terra e a todos os seres inferiores, iguais e superiores que aqui habitam. Não sabemos se somos o topo da cadeia alimentar, porque voltamos à terra e ela nos come. O reino mineral, que é o que julgamos ser o mais baixo, é ele que nós voltamos. Então, nós saímos da ignorância da superioridade e nós servimos e somos servidos igualmente por todos e nos libertamos. Servimos aos nossos amigos e eles nos servem em retribuição. Nos alimentamos da terra e ela se alimenta de nós. Servimos aos eus superiores com a devoção da divisão das águas e através do auxílio a outros seres ao nosso redor, que são os amados encargos de outros eus superiores. Nós servimos com generosidade e bondade. E fazemos da nossa existência algo grandioso, independente do retorno que recebemos.
A terra é guardada por véus. E o nosso propósito aqui é a entrega, independente do retorno. Então eu me disponho aqui hoje para receber o atributo da bondade, da delicadeza, da gentileza, da água santa real. E essas águas jorram do topo da minha cabeça para toda a humanidade, e eu respiro junto com todos os filhos e filhas da terra. Inspiro, retenho o ar, seguro, dou o comando. O fluxo para, a ação está terminada. E eu deixo as últimas chuvas de bênção cair. Amém. E recebemos por um minuto a chuva de bênçãos. Todos os filhos e filhas da terra recebem as chuvas de bênção, sem julgamento. Todo o nosso corpo inspira e expira num ritmo calmo, delicado. Todas as nossas células sentem a importância da sua existência. Se sentem acariciadas, cuidadas, protegidas. Todas as nossas células estão felizes. O nosso coração está em paz. A nossa mente está em paz. Quando acessamos o lugar da igualdade. Células originais, lembrem-se da paz. Inspiramos profundamente, levantando a cabeça. Segura o ar, abre os olhos, olha lá para trás, solta o ar, voltando a cabeça de olhos abertos. E agora vamos todo mundo dormir, quietinhos. Fazer silêncio mesmo. Manter a consciência o máximo possível de estar em igualdade, de estar em paz, de estar em serviço, sem pedir nada em troca hoje. Semana que vem a gente pede, na outra não, na outra a gente pede. E a gente vai treinando, né? É um treinamento. Trabalho de cocriação, de visualização, de purificação é um trabalho de treinamento. A gente vai e volta para ele. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Quarta tem Madalena. Muito obrigada.